Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conecta Cast. Eu, Michele Mega, Vitor Cardarello, estamos aqui juntos para apresentar para vocês mais um episódio com um tema provocativo para fazer você refletir se a fórmula que você vem aplicando para realizar 3 etapas da sua vida é a mesma que você vai continuar seguindo para daqui 5 anos conquistar. Sabe qual é o tema de hoje? Fala pra gente aí, Vitor. Planeje, alavanque e conquiste. Dentro desses 3 pilares, tem uma série de coisas da nossa vida. Entra a saúde. O que você tem feito para planejar e cuidar da sua saúde? O que você tem feito para planejar e cuidar da sua família, do seu dia a dia? E dentre de todos esses pilares da vida estão os pilares financeiros, a sua tranquilidade. Como é que você se vê daqui 5 anos? O que você tem plantado? Então a gente está aqui para poder mostrar para você que a gente precisa cuidar não só do nosso corpo, da nossa mente, da nossa família, mas também do nosso dinheiro, da nossa possibilidade de realizar sonhos, alavancar nosso patrimônio. Certo? Correto, e nós não vamos ficar só na teoria, nós vamos trazer a prática, que vai te ajudar, assim como nós, evoluir nessa etapa. Isto porque você há de concordar comigo que a cada 5 anos a vida da gente dá uma modificada. E que hoje nós somos, refletimos a escolha que nós fizemos 5 anos atrás. Ou seja, os nossos 5 anos estão sendo escolhidos, plantados hoje. Então, eu não sei se você vive essa fase, mas eu, aos 46 anos, percebo que eu vivo a fase do amadurecimento. Aquela fase que você percebe assim, ó, que, cara, não dá mais para você continuar errando, fazendo escolhas que corre o risco de não ser tão assertiva. Claro, errar é humano, né? Mas não dá para a gente permanecer sempre arriscando. A gente precisa ser mais assertivo possível. E por isso que esse tema vai trazer para você hoje a mesma visão, essa mesma abertura de mente que trouxe para nós. Planejar, alavancar e conquistar. É isso que você pode trilhar nesses próximos 5 anos da sua vida. E você já tem clareza de como fazer isso? Porque é nessa etapa que nós queremos te ajudar. Mas antes de entrar no assunto principal, eu quero levar vocês, assim como o Vitor, a fazer uma reflexão na base sólida que é necessário manter o plantio, manter uma boa a semente adubada, porque é ela que vai frutificar. E essa base sólida é justamente isso que o Vitor introduziu. Se você, assim como nós, é uma pessoa que está conectada, buscando hábitos para melhorar sua saúde, o seu bem-estar, você já se conscientizou que você é a pessoa mais importante da sua vida e você precisa ser sua prioridade? Seja muito bem-vindo ao nosso time. Exatamente. Seja muito bem-vindo. E é isso. Vamos ser prósperos, né? Vale a pena falar, antes de entrar nos detalhes, mostrar alguns cases, compartilhar essas informações com você, mas vale a pena a gente complementar todas essas falas, porque a gente vive, né, principalmente o brasileiro, a gente vive com muito medo, às vezes, do novo. A gente não consegue enxergar algo próspero em produtos, serviços que de fato são tão relevantes para a nossa vida. A gente já passou por muita coisa, tanto eu quanto a Michelle também. Afinal de contas, são anos de empreendedorismo em diversos segmentos, especializações em diversas áreas, e a Connect Invest já nasceu há quase um ano, trazendo muita clareza e soluções de alavancagem, de prosperidade para muita gente. Mas é importante a gente reforçar que o medo impede da gente conhecer algo novo. E aí, o que é o medo, né? Por que isso acontece na nossa vida? O que isso faz com que a gente realmente trave, às vezes, diante de uma oportunidade? De tanta mentira que às vezes acontece no mercado, de tanta gente que às vezes vende produtos e serviços que realmente não correspondem a uma expectativa que você espera. E aqui não. Aqui a gente realmente só faz aquilo que a gente também pratica. Todos os serviços, todas as soluções que a gente oferece, tudo aquilo que a gente mostra para vocês é o nosso ecossistema, é o nosso dia a dia. Nós vivemos a Connect Invest, vivemos
os investimentos, a renda passiva, tudo que a gente mostra de oportunidade real é o que a gente faz para a nossa vida, é o que fez com que a gente tivesse mais liberdade. E a gente vai mostrar para vocês também como vocês também podem ter isso. E as dúvidas que vocês forem tendo, é bom que vocês compartilhem, que vocês busquem para que a gente consiga compartilhar todas as respostas, te dar toda a visibilidade do nosso projeto e de como isso vai realmente agregar valor para você. Verdade. Inclusive, o nosso podcast ele é gravado, mas você pode aqui na nossa plataforma deixar o seu comentário, a sua participação, porque hoje nós somos os anfitriões, mas nós também somos os convidados, né, Vitor? Então, nós vamos compartilhar com você conteúdo que pode ter certeza está, como o Vitor disse, mudando a nossa vida e pode também mudar a sua se você se comprometer em seguir esse caminho que nós também já estamos trilhando, como este que ele acabou de apresentar para a gente. E como muito bem disse, hoje o que mais impede das pessoas evoluírem, viver uma vida próspera, é a mentalidade. Nós, no Brasil, estamos habituados com os produtos e serviços que nós recebemos no mercado a aceitar migalhas como resultados. Nós vemos isso nas carteiras de investimento. Não é segredo que nós vamos a um banco, se a gente tem o nosso dinheiro, a gente entrega aquele valor ali para o banco investe isso no mercado com empréstimos e uma série de... transforma isso em produtos, onde ele rentabiliza altíssimo e devolve um percentual pequeno. Exato. Só que quando você quer quebrar essa mentalidade junto às pessoas, surgem muitas dúvidas, medo e até aquela questão da escassez de conseguir enxergar que existe algo melhor. Enxergar um oceano azul, sabe? Enxergar uma oportunidade que pode estar batendo a sua porta. Mas eu te entendo perfeitamente. Entendemos. Eu também passo por isso, passei e passo por isso. Afinal de contas, eu sou uma pessoa que busca ser segura, eu sou daquelas que nem tudo que reluz é ouro. Claro. Então eu compreendo. Mas eu quero antes, gente, da gente entrar nessas 3 etapas. Antes de entrar na etapa, eu quero falar de pilar. Porque pilar, para mim, é aquela área da vida da gente que precisa estar equilibrada, organizada. Eu sei que a gente nunca vai alcançar o êxito de 100%, mas é possível. Então, se você, assim como nós, já tem um pensamento, assim, uma consciência que o pilar da espiritualidade é importante... Com certeza. Não é, Vitor? Não é tudo na vida de uma pessoa, né? A gente se apegar àquilo que a gente acredita, a Deus, a sua religião. Exato. Cada um tem a sua espiritualidade. O importante é que ela esteja alinhada com a sua mente, com o seu coração, com as suas palavras, com as suas atitudes, com o testemunho que você dá no dia a dia. Mas, além disso, se você é uma pessoa também que busca no dia a dia desenvolver hábitos que buscam ser saudáveis, de bem-estar, de levar isso também, proporcionar para sua família, então você já atingiu essa etapa que nós nos encontramos hoje. Essa etapa onde tudo se torna reflexão, onde cada oportunidade que bate na sua porta é uma forma de você avaliar. Isto é para mim? Eu devo dar este passo? Porque é assim que hoje nós viemos pautando a nossa vida e as nossas escolhas. E como dizemos no início, hoje nós somos boa parte do que vivemos, aquilo que nós escolhemos e decidimos 5 anos atrás. Porque a cada 5 anos, a nossa vida ela dá uma modificada, uma renovada. E aí é onde a gente olha para trás e fala, poxa, isso daqui eu comecei um tempo e hoje eu estou vivendo. Então, Sim. A pergunta que eu te faço, como você está plantando a sua vida daqui 5 anos? Como eu tenho muita clareza, sabe, Vitor? Eu já sei o que eu preciso, acho que até os meus daqui 4 anos, eu tô com 46, mas até os meus 60 anos eu já tenho ali, já desenhado. Nem tudo definido,
Ela quer ficar em Dubai, vai me abandonar aqui, vai tirar umas férias. Posso ir a Dubai passear. Pra mim, pra morar mesmo, Não, cara. o Brasil tá bom, né? Ah, é bom Você gosta demais. daqui. Eu amo. Eu sou enraizada. Eu sei, eu sei. E eu amo o Espírito Santo também. Quando eu saio, eu falo com orgulho. Quando as pessoas vêm pra cá, eu adoro mostrar. É Eu verdade. sou capixaba da gema mesmo, raiz. Tem muita gente que não conhece. Eu sou de São Paulo, tô aqui há 13 anos, mas aqui é lindo. E eu também não Então, voltaria, aqui é maravilhoso. É um lugar bom. exatamente. Então vamos lá, a partir do princípio que você está já nessa fase onde você busca bem-estar, qualidade de vida, hábitos saudáveis. Isso daí é a base para você se solidificar como uma pessoa próspera, para você entrar nessa frequência, porque quando você vive a frequência, é diferente de viver o que você diz e ler. Quando você está nessa frequência, é que as coisas começam a acontecer. É natural. É o É o natural. natural. Ou melhor, é o sobrenatural que começa Acontece, a né? transbordar e a gente começa a sentir aquilo ali vibrando dentro da gente e a gente começa a emanar, começa a falar para os outros o que a gente está verdadeiramente sentindo, né? Com Eu certeza. vejo muita gente que fala sobre gratidão, gratidão. Eu sou uma pessoa que amo essa palavra e falo sempre, mas eu tirei um tempo da minha vida para falar se eu praticava também a gratidão, Uhum. sabe? Então, porque para que aquilo não fique só um clichê da boca para fora. A gente precisa ter, né? Tem que Essa viver. alma exatamente servidora, de saber agradecer pelo mínimo, por aquilo que se tem, não esperar o nível superior chegar para começar a ser feliz, mas viver com o que tem, de forma satisfatória. Bom, gente, falamos então dos pilares, que é a vida pessoal, se colocar em primeiro lugar, você, sua família, suas escolhas. Agora vamos entrar então nessas 3 No etapas. produto, né? Vamos. Planejar, alavancar, conquistar. Consegue perceber que é uma etapa de cada vez? Você planeja, porque essa primeira etapa é o que vai te trazer a consciência de como você está hoje. É a consciência de quem sou eu na fila do pão. O planejar é o processo, né? Quando a gente pensa em planejamento, a gente pensa no processo. Inclusive, que é uma grande deficiência hoje, né? O jovem hoje não quer planejar o futuro, né? Não todos, obviamente, não estou exagerando, mas a gente vê nitidamente que a gente quer tudo para ontem. A gente é imediatista. Mas tem tantas coisas boas num futuro próximo, se você plantar de forma correta hoje, que a gente só precisa esperar as coisas acontecerem e que vocês vão ver que tudo vai fluir de maneira tão natural que tá dentro daquela energia, daquele ecossistema, de tudo que a Michelle falou, né? Que é do nosso dia a dia, mas a gente tem que estar na mesma frequência, tem que estar caminhando para aquilo. E o planejar é justamente o processo que a gente oferece para as pessoas que queiram realmente melhorar, principalmente o aspecto financeiro da sua vida. Sim, pode ser com você, empresário, pode você, pessoa física, pode ser para você que queira começar um negócio. A gente vai mostrar aqui alguns exemplos e que você pode ser que se encaixe em um deles e faça realmente grande diferença para a sua vida. Verdade. E nessa primeira etapa, que é o planejar, eu quero até trazer algumas dores de alguns clientes nossos que compartilham, que é muito comum eu encontrar. Dor também que já foi a minha. Graças a Deus, essa eu posso assumir que já está vencida. Porque o planejar, ele traz, como o Vitor disse, a consciência para você saber se o que te trouxe até aqui, a fórmula que te trouxe até aqui, é o que vai te levar para o próximo nível. É onde você vai avaliar erros e acertos. O que permanece, o que sai. É a hora da verdade. E muitos dos nossos clientes, muitos assim, boa parte dos nossos clientes comentam assim, Michele, se eu na minha juventude, se eu na época que eu tinha mais energia, que eu estava no auge da minha correria de muito trabalho, tivesse usado a minha fonte financeira com mais sabedoria, com mais discernimento, se eu não tivesse esbanjado tanto, se eu não tivesse pago tantos juros na vida, se eu não tivesse tido tantas perdas, se eu tivesse escutado mais alguns conselhos que eu recebi na vida de pessoas mais experientes que eu não valorizei, eu estaria melhor. Com certeza. Esta é uma dor, é uma realidade que eu vivi, que o Vitor possivelmente viveu, e que a gente vê se repetir em boa parte das pessoas que nós atendemos. E eles dizem o seguinte: agora eu preciso recuperar o tempo perdido. Esta é a palavra que eu mais escuto.
Porque qual é o propósito destas 3 etapas? Planejar, alavancar e conquistar. Isso aí. Não só recuperar o tempo perdido, mas entrar no caminho que vai te levar ao êxito. Esse é o propósito. Então, quando você planeja, você se conscientiza, ali você vai criar uma meta. Porque, ó, a primeira etapa tá tudo em dia. Saúde, espiritualidade, família, o que é importante, o que é essencial. Nós estamos falando agora do que virá, daqui 5 anos, do próximo nível. E aí você me diz exatamente o que você tem hoje e o que é essencial, o que você espera alcançar, sem régua muito alta, Com certeza. sem sonhos mirabolantes, mas realidade, aquilo que vai trazer conforto, aquilo que vai trazer dignidade. Você vai colocar isso no papel. E nós é que vamos ajudar vocês. Com certeza. Eu e Vitor andamos de padaria em padaria Fazendo conta. Você abre a minha agenda, é lotado de anotações, porque é aqui que eu guardo a história das pessoas que eu conheço. É aqui que a gente planeja a etapa daqui 5 anos. Gente, eu nem tô falando do longo prazo, que é de 10 anos. Isso daí é vai ser um outro episódio. Com certeza. Esse nós estamos falando do curto e do médio prazo, do agora e do daqui 5 anos. Como você vai se posicionar, em qual frequência você precisa estar hoje. Eu ia falar que tem algumas perguntas que algumas pessoas fazem também, diante de alguns produtos que a gente oferece aqui na Conecta Invest, que os 3 produtos isolados são o consórcio, o home equity, e nós temos também a parte de investimento em compra de recebíveis. E muito se fala hoje nas redes sociais, no Instagram, sobre alavancagem, que inclusive é o segundo pilar do nosso tema hoje. A alavancagem tem milhões de formas diferentes de gente colocar em prática a alavancagem. A Michelle, inclusive, vai falar como que você pode fazer a alavancagem de forma isolada com consórcio. Como que a gente pode utilizar um dos nossos produtos aqui, que é uma composição dos todos os 3 serviços que nós temos, como uma alavancagem muito forte, que é a tríade financeira. E você falou de dúvidas que os clientes costumam perguntar, como é que funciona. Você vê, tem muita gente falando sobre alavancagem, muita gente falando de que forma segura que a gente consegue, depois do planejamento, criar uma alavancagem do aspecto financeiro para a vida, para o empresário, para que a gente consiga realmente prever um futuro, colocar isso dentro de um fluxo onde a gente consiga visualizar de forma rentável, segura, que vai gerar prosperidade, que vai gerar realmente conforto, que a gente vai conseguir atingir aquele resultado que a gente espera. Então, alavancagem. Vamos explorar esse tema sobre alavancagem? Deixa eu só fechar o planejar. Porque, assim, essa primeira etapa, gente, é quase que uma mentoria. Porque ela, assim, começa aqui na conscientização e nós concluímos na meta. Nós vamos identificar se hoje você está num nível de endividamento, se você está no 0 a 0, se você constituiu um pouco, se você constituiu bastante, mas tem dúvida de como vai direcionar. Então, esse entendimento para a gente é que vai nos levar à meta e ao próximo nível, que é justamente aonde o Vitor introduziu, aonde nós falamos de alavancagem de acordo com a sua realidade atual. E para alavancagem existem 2 possibilidades. A primeira, a gente identificar aquilo que vai caber no seu bolso para você entrar com algum valor, seja um valor pequeno, seja um valor médio ou até mesmo um valor alto, se couber dentro da sua realidade. Ou se você, até o momento, constituiu já alguns bens e que nem vai precisar entrar com nenhum valor. A nossa alavancagem tem 2 formas. Ou você entra pagando, ou você entra agregando. E o que seria esse agregar? Talvez, sabe esse imóvel que você tem aí, que seja ele residencial, você mora, ou que você já aluga. Ele pode ser esse imóvel residencial, comercial, pode ser o prédio que você tem, a sua empresa, não importa. Sabia que ele pode ser pode representar um valor elevado para você receber de imediato?
este é um produto que nós estamos trabalhando bastante nos bastidores com os nossos clientes. Porque ele possibilita você receber esse valor. Mas como eu sei que o Vitor adora falar dele, eu sei que você ama o Vitor, o Home Equity é o queridinho do Vitor. Fala pra gente, Vitor, como o cliente pode contratar o Home Equity? Ela fala que é meu queridinho, porque eu também faço uso do Home Equity. Já fiz algumas vezes como ferramenta de alavancagem. Então, eu posso compartilhar a experiência de uso próprio. E isso a Michelle conhece muito bem. Eu gosto porque realmente é um juros baixo. Então, como é que funciona? Só para vocês conseguirem visualizar toda essa operação. Home Equity ele é um financiamento onde você utiliza o próprio bem em garantia. É um nome de um financiamento imobiliário. É um Home Equity. Você financia esse imóvel. Então, eu vou pegar um exemplo prático aqui de alguns cases. Teve um case agora recente que a gente fez. Leandro tem um imóvel de 3 milhões. Nós levantamos 50% desse valor, que foi 1,5 milhão no Home Equity. A taxa ficou em torno de 1,38, pré-fixada. Então, uma taxa muito boa, um pouco antes do aumento da Selic. A gente tem taxas excelentes. Temos parcerias com mais de 20 bancos. Então, nós conseguimos sempre encontrar a melhor taxa, a melhor solução para você. Mas o Leandro, ele tinha um imóvel já alugado. Ele já é empreendedor, tem algumas empresas e tem alguns imóveis alugados. Um desses imóveis estava alugado lá por R$5 mil e ele estava precisando de mais capital de giro, quer construir, quer continuar empreendendo. Com esse dinheiro onde nós levantamos esse 1,5 milhão em cima desse imóvel, nós pensamos no nosso produto, que é a tríade financeira. A tríade financeira é aquele produto que eu falei para vocês a respeito de alavancagem. A alavancagem que a gente faz com a tríade funciona da seguinte forma. Usamos o Home Equity para levantar esse recurso e alocar esse recurso de forma que a gente consiga pagar toda essa operação e ainda gerar um resultado positivo para ele, um superávit. Tá? Eu acho que conto tudo de uma vez, não conto, já falo como que a gente faz. Vamos por partes, né? A gente fala como é que vai funcionar para você. Mas o Home Equity em específico, para você que tem um imóvel e que você realmente estava pensando em como levantar o capital de giro. Taxas do banco estão altíssimas atualmente, a Selic aumentou. Hoje eu não vejo, por exemplo, taxa de financiamento de capital de giro, de empréstimo de capital de giro com menos de 1,6, 1,7. Hoje, realmente, essas taxas estão altas. Já vi casos aí de empresários, amigos meus, pegando a 1,9, 2%. Então, assim, você que tem um imóvel, às vezes, parado, que está alugado, e às vezes o valor de aluguel gira em torno de 0,3, 0,5% em cima do valor do imóvel, o valor de locação, eu vejo com bons olhos você olhar para o Home Equity para conseguir realmente fazer jus àquele imóvel que está mobilizado, para levantar crédito e conseguir realmente investir no seu negócio. Para você conseguir alavancar, para você conseguir para girar esse dinheiro. Ou até mesmo com uma oportunidade de você gerar uma receita, uma renda passiva. Que aí depois a gente vai explicar melhor como é que funciona. Mas pode continuar, Michelle, que eu acho que a gente pode conseguir explorar esse final dessa conversa depois. Porque a gente ainda tem que falar do Conquiste, né? Sim, ainda então, o Conquiste é a terceira etapa. A terceira etapa. Mas eu quero dizer para você, Vitor, que eu atendi esses dias um cliente de consórcio, Legal. Que ele trouxe para mim a cotação, a proposta do financiamento habitacional. E eu quero falar para você, com a realidade da Selic, os consórcios, eles continuam sendo ainda melhores. Porque o financiamento habitacional está com crédito reduzido e a taxa de financiamento de juros está chegando a 18% ao ano. Isso a parcela fica ainda mais cara. 18% ao financiamento, ano. Né? O financiamento habitacional, tá? Então, o consórcio... E no consórcio? No consórcio a gente fala aí de 1,5 na média, né? No ano, né? Ao ano. Não tem nada mais barato de consórcio. É como a gente costuma dizer aqui, né? É mais barato do que pagar à vista. Porque se você tem o valor para comprar o imóvel à vista e você investe, você consegue um percentual maior do que esse no investimento. Então, você já tem uma lucratividade aí. Você já usa a rentabilidade para pagar a parcela do consórcio. Bom, gente, nós estamos aqui nessa etapa que é sobre alavancar. Tudo isso está relacionado. Sim. No entanto, você precisa identificar aqui nessa segunda etapa qual o seu perfil de alavancagem. Vou entrar com dinheiro próprio ou tenho um imóvel que pode se transformar
numa renda, que pode levantar esse valor considerável que o Vitor acabou de dizer. Então, recebido isso, nós aqui na Conecta Invest temos esse produto no qual nós vamos estruturar o seu futuro financeiro, que nós chamamos de a Tríade Financeira. A Tríade Financeira, grava este nome, porque nós vamos revisar, nós vamos falar constantemente da Tríade, porque nós temos trabalhado muito com os nossos clientes, a nossa carteira de clientes tem dado muito resultado e vai dar para você também. Porque a Tríade Financeira é o caminho que você vai percorrer para daqui 5 anos você alcançar, conquistar, você alcançar a terceira etapa dessa apresentação, desse episódio. Eu vou puxar o gancho aqui, Michele, para a gente explorar ainda mais esse tema de alavancagem, porque tem muita gente que me pergunta, mas Vitor, a Tríade é um produto novo. Mas eu escuto praticamente diariamente no Instagram diversos influenciadores falando sobre alavancagem de consórcio. E, pessoal, alavancagem de consórcio, existem muitas formas de se fazer. Uma delas é você adquirir essa carta. Existem algumas estratégias, a Michele é especialista nisso, muito melhor do que eu, inclusive, mas você adquire uma carta. Às vezes, com pouquíssimo recurso, você contempla essa carta. O que é o recurso? É o lance que você vai dar. Existem formas, existe lance embutido, lance fixo, sorteio, existe o lance livre, existem algumas formas de contemplação do consórcio. Em algumas delas, você consegue usar pouquíssimo recurso e conseguir contemplar uma carta. E tem muita gente que paga um preço absurdo de ágio sobre essa carta contemplada. O ágio que você ganha sobre uma carta contemplada que você usou pouco recurso é dinheiro no bolso. Então, para você que quer investir no consórcio como uma ferramenta de alavancagem, sim, é muito interessante justamente por conta das taxas administrativas do consórcio que são muito baixas. Então, o consórcio ele te possibilita você criar formas de, no futuro, ter ágio sobre as cartas. E já tem compradores, nós já temos compradores para essas cartas. Então, se você ainda não conhece, se você quer saber, entender mais, tirar dúvidas, fazer perguntas sobre como isso pode mudar para você a forma de investimento, de alavancagem, usando o consórcio como ferramenta, nós também podemos te ajudar. Michele é especialista no assunto. Então não deixe de lembrar que o consórcio, até mesmo de forma isolada, é uma opção que a gente oferece para você usar como ferramenta de alavancagem. Perfeito. E o consórcio, ele é interessante para 2 perfis de pessoas. Tanto aquele que precisa de algo imediato, mais rápido, no curto prazo, quanto para quem quer planejar. O cliente ideal do consórcio é aquele que prefere planejar, que prefere escolher o sorteio, porque este sim vai saborear todas as vantagens do consórcio, da menor taxa de mercado, vai sentir o preço do dinheiro barato, como ele nunca sentiu. Vou usar um exemplo esses dias, uma vizinha, nossa vizinha lá, foi contemplada, pagou 17 parcelas, meia parcela até a contemplação, ela contratou 500 mil, 17 meses depois, contemplou, a carta dela já estava em 521 mil, aí ela ainda não usou. No primeiro mês, a carta já valorizou, já reajustou, né? Exato, porque eles investem em renda fixa, e aí ela já teve um reajuste monetário de 4%, de 4 mil reais. Peraí, deixa eu só corrigir aqui. Tem uma vizinha nossa, né, que contratou um consórcio e ela pagou 17 parcelas. Meia parcela foi contemplada. Porque quem é contemplado por sorteio, como foi o caso dela, é que consegue receber todas as vantagens do consórcio. É o dinheiro barato, não precisa desembolsar nada. Esse é o cliente ideal do consórcio. Aquele que planeja e aguarda, porque na hora que chega, sabe que vai investir. Ela pagou 17 parcelas, meia parcela, R$ 1.700. Agora foi contemplada, contratou 500 mil, recebeu 521 por conta do reajuste monetário que acontece, né? E no primeiro mês, ela ainda não usou a cota, tá lá parada, ela já teve uma valorização de 4 mil reais. Não, e ela recusou, né, uma proposta de compra da carta dela. Ela já recusou de um investidor. Uma proposta de 100 mil reais de ágio. De ágio sobre a carta. Não teve interesse, entendeu, gente? Então eu quero falar para você, muda essa mentalidade do imediatismo, começa a praticar o planejamento. Sabe por quê?
olha o consórcio, eu olho dessa forma para mim, Sim. como uma hortinha, onde cada cota é uma sementinha que você vai colocar ali, ó, você vai plantar. Porque na hora que começar a pipocar as contemplações, você vai começar a ver a mágica acontecer, o transbordo, a prosperidade, porque você vai pegar aquela cota, vai adquirir imóveis, vai alugar, o imóvel vai pagar o próprio consórcio. Mas você precisa começar, mas começar sem querer tanto o imediatismo. O imediatismo é interessante para quem? Para quem precisa do imóvel para já e vai comparar o consórcio com a realidade de um financiamento. Porque a contemplação imediata, ela requer um lance maior. E eu tô falando aí lance na casa de 55% em média. Eu, Michele, trabalho, faço estratégias para contemplação imediata, mas não é a minha paixão. Tá? Eu consigo resolver problemas com isso, porque a partir do momento que ele fala, Michele, se eu não comprar com consórcio de uma contemplação de curto prazo, eu vou comprar com financiamento. Aí eu mostro um diferencial tremendo para ele, porque o lance que se torna relativamente alto, aí na casa de 55%, ele se torna atrativo quando comparado com o financiamento habitacional. Não é verdade? É verdade. É isso, gente. Assim, o consórcio funciona como uma ferramenta de alavancagem. Existem diversas estratégias envolvidas e eu tenho certeza que uma delas encaixa perfeitamente para você, seja para você alavancar, seja para você adquirir, inclusive, um patrimônio. Eu mesmo utilizo cartas de consórcio fora do produto Tríade como um recurso para eu plantar sementinhas, onde eu vou lá, faço uma carta de consórcio de 300 mil, outra de 200 mil e vou pagando. Em algum momento essas cartas elas serão contempladas por sorteio ou até mesmo por lance fixo, que são as duas modalidades que eu gosto de trabalhar dentro do consórcio. E assim que elas forem contempladas, eu tenho recursos o suficiente para conseguir comprar um estúdio, por exemplo, em São Paulo, onde hoje em dia é o maior polo, né, imobiliário que você realmente consegue investir e ter uma boa rentabilidade. Então a gente cria muita oportunidade com o consórcio. E você está perdendo, às vezes, uma grande oportunidade. Sabe quantos financiamentos imobiliários são feitos todos os dias? Eu tenho um irmão que trabalha no banco, né? O Itaú, e ele justamente trabalha na parte de financiamento imobiliário. É absurdo o volume de financiamento que ele faz por banco privado, né? O Itaú, todos os dias. Então, eu vejo que muita gente ainda, até por falta de conhecimento, não explora a oportunidade de como você pode utilizar o consórcio, seja para adquirir um imóvel, seja para alavancar, criar a sua hortinha. Vamos criar a hortinha do consórcio? A gente vai te ensinar como fazer a hortinha do consórcio. Vamos lançar até um tema, a hortinha do consórcio. A gente vai começar a divulgar isso em breve. Mas agora, tudo isso que nós estamos falando, desde a mentalidade, que é a do planeje, a frequência em que você está operando a sua vida, o controle da sua vida nas suas mãos, isso tudo que a gente falou não é clichê, é a verdade. Você precisa ter todo esse controle da sua vida nas mãos para que você dê o próximo passo. Como é que tá? Como é que você está plantando isso hoje na sua vida? Como é que está o seu planejamento? Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ter ideias maravilhosas, você pode ser um grande empresário, um grande empreendedor, você pode ser um pai incrível. Às vezes você se sente perdido. Por quê? Porque falta um detalhe: o planejamento. Você escrever, colocar tudo em prática para você todos os dias olhar e falar: eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o caminho que eu tenho que seguir, eu sei para onde eu vou. Você precisa deixar isso muito claro para sua vida. É importante você criar a visualização da sua mente, das suas ideias. Então, falamos sobre a mentalidade, que é o planejar, falamos sobre alavancagem com consórcio e introduzir o início do home equity, e a gente chegou no Conquiste. A terceira etapa é aquela que traz pra gente assim, o porquê. Por que eu preciso planejar? Por que eu preciso alavancar? Né? Por que eu preciso conquistar? Para viver a vida que eu mereço, a vida na qual eu sou digna, a vida na qual eu plantei. Eu, por exemplo, por que eu tenho essa meta de liberdade financeira aos 50 anos? Por que eu tenho? Porque aos 50 anos, daqui 5 anos, eu estarei vivendo uma nova etapa. Eu já disse para vocês, eu tenho essa clareza e é por isso que eu fiz tantas mudanças recentes na minha vida. Para eu atingir essa meta que eu estou chamando de a derradeira. Esta é a meta
da minha vida que eu estou chamando de a derradeira. Ela modificou muita coisa na minha vida pessoal. Quem me acompanha de perto, meus amigos mais íntimos, sabem tanta coisa que eu venho trilhando para poder realizar isso. Para que eu possa, junto com o meu marido, alcançar o êxito de uma vida trabalhada de forma árdua, dura, mas com alegrias, com prosperidade. Daqui 5 anos, Vitor, eu estarei vivendo uma nova fase. Este é o planejamento e com as bênçãos de Deus eu acredito que eu viverei. E eu vou te Eu vou ajudar a trabalhar conquistar. para isso. Amém, eu aceito, Eu amigo. vou te ajudar a conquistar. Sabe por quê? Porque pensa comigo, a minha filha mais velha vai ser mais ou menos uma fase que ela vai estar ingressando na faculdade. Sim. A outra vai estar no ensino médio já, né? Então, o que acontece? Se tudo der como elas costumam dizer, porque eu quero fazer faculdade fora do Brasil também, eu quero Sim. estudar fora, eu quero viajar. Eu não vou ser aquela mãe que vai falar, vai estudar nos Estados Unidos, que eu vou ficar aqui esperando tudo dar certo. Não, meu coração não vai. Eu vou precisar ter condições para acompanhar ela nessa etapa, ajudar ela a organizar a vidinha dela lá, o apartamentinho, ajudar Sim. ela. Deu tudo certo? Aí eu volto, porque ela também tem, né? Ter as suas responsabilidades. E eu fico indo e vindo, e com isso eu vou trabalhando. Eu quero viver a segunda etapa da minha vida. Aos 50 anos, quando eu não precisar mais trabalhar por dinheiro, eu quero ajudar jovens que estão começando. Eu quero poder trabalhar na igreja incansavelmente, levando o evangelho, participando de missões, ajudando novas mães que estão começando na caminhada. Eu tenho tantos projetos para minha liberdade financeira, Eu não Vitor. tenho dúvida. Entende? Que hoje eu não posso, gente. E você? O que vai fazer quando você alcançar esse novo nível da sua vida? Porque a vida ela precisa ser vivida com propósito. Se eu não tenho o meu propósito claro, se você não tem, eu quero te deixar um conselho. O propósito, primeiro eu quero te deixar uma dica e depois um conselho. Propósito é aquilo que você fecha os olhos. Fecha os olhos aí onde você está. Fecha os olhos, Vitor. Fecha os olhos, Iuda. Faz a seguinte reflexão. Pensa nesse problema que você tem hoje, esse maior problema que você convive. Se você não tivesse ele na vida, como você viveria? O que você faria? Consegue ter uma resposta? Está aí o seu propósito. E aí eu quero te dar o conselho, só para a gente já avançar para o final. Se você não consegue ainda ter clareza do que você precisa planejar, do que você, qual a melhor forma para você alavancar, junte-se com quem já fez e passou essa etapa. Nem precisa ser comigo e com o Vitor, a menos que você queira avançar de forma, olhar para sua vida profissional. Estamos abertos também, vamos tomar um café. A gente costuma dizer que a gente estrutura a alavancagem financeira conhecendo a história de cada cliente. Porque são as histórias que performam, as propostas. Mas busque pessoas que já são referência dentro daquilo que você quer evoluir. Não caminhe sozinho. Sozinho, você pode até ir mais rápido, mas você não vai mais longe. E o conquistar é o motivo pelo qual nós estamos aqui neste mundo. Porque Deus nos deu capacidade. Deus colocou todas as possibilidades e oportunidades. Nós é que nem sempre fazemos o dever de casa como precisamos fazer. Concorda, amigo? 100%. Tive uma aula aqui agora, né? Tivemos uma aula de prosperidade. Você vê, mas o mais legal de tudo isso é como a Michelle tem clareza do que ela quer. E isso é importantíssimo porque a gente vê na nossa vida, eu tenho certeza que vocês também veem isso, pessoas que chegaram aos 50, ou até mesmo aos 60 anos, e às vezes elas se sentem perdidas, porque elas não plantaram lá atrás. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de quantidade de valor, montante de valor. Eu estou falando de perspectiva. A pessoa aos 40, ela ter clareza do que ela minimamente gostaria de conquistar aos 50. Independente do que seja, mas ela ter um caminho. Porque quando ela chegar nessa idade, se ela não tiver planejado, ela vai sentir já o peso de uma nova fase da vida começando, onde ela vai olhar e vai falar: o que eu fiz da minha vida?
Eu poderia ter plantado, eu poderia ter planejado, eu poderia ter feito, porque de uma coisa eu tenho certeza. Hoje você tem 30, um dia você vai ter 40. Hoje você tem 40, um dia você vai ter 50. Essa é a ordem natural da vida. A ordem natural da vida é que você envelheça, que você continue envelhecendo, que você continue dando um passo de cada vez para sua vida. Então, se você não planejar, se você não fizer nada, você fica vagando. E chega em determinado momento que isso vai gerando até depressão, vai gerando problemas mais sérios. Então, nosso papel, obviamente, é falar dos nossos produtos, mas, acima de tudo, é mostrar para você que a vida ela pode ser vivida com planejamento, organização, e que nós estamos aqui, caso você ainda não saiba como fazer isso sozinho, para poder auxiliar. A gente fez isso. Nós fazemos isso. Vivemos isso. Então, estamos aqui para, assim como começamos o tema, para fechar esse tema, para te ajudar a planejar, a alavancar e conquistar todos os seus sonhos. Verdade. E para concluir minha fala final, eu estou lembrando aqui que um dia Salomão pediu para Deus sabedoria. E ele foi o rei mais sábio que nós já vimos aqui na Terra. Para Deus, eu sempre pedi clareza. Clareza sobre todas as situações. Porque eu acredito que dentro de nós existe resposta para todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos. E se você não consegue ter clareza sobre alguma área da sua vida, dobre o joelho. Eu, particularmente, gosto de rezar na madrugada. Madrugada, meu joelho no chão, é eu e Deus, é tanta clareza, é tanta fala. Eu falo, ele escuta, ele fala, eu escuto, e o transbordo sobrenatural acontece. E aí eu tenho o meu caderninho de promessas, sabe? Eu vou ali, eu anoto, eu leio. Gente, aquilo ali eu me encontro, é a minha rotina matinal. Então, eu quero deixar isso também para você. Qual é a área da sua vida que hoje está embaraçada? Saiba que para Deus nada é impossível. Não existe nenhum Golias capaz de vencer um Davi, tá bom? Quero deixar isso para você e eu quero falar também o seguinte: a gente acaba não conseguindo falar sobre alavancagem, sobre conquista, sem acabar falar dos produtos que nós trabalhamos. Mas o meu objetivo tem aqui até no que podcast... finalizar, né? A parte do investimento, que a gente nem sequer chegou a falar. A gente tem que concluir. Então nós vamos fazer. Porque o objetivo do nosso podcast nem é vender. Nem é vender. É porque os nossos produtos, eles são propósito na vida de pessoas. Se você acompanhar a gente no Instagram, @conectainvest, você vai ver depoimento de clientes agradecendo transformação que o nosso investimento em modalidade SCP, onde nós trabalhamos com a antecipação de recebíveis, né, Vitor? Sim. Onde nós temos aí resultados extraordinários de rentabilidade pré-fixada, garantida todo mês na conta do investidor. Resultado fantástico, com segurança, com transparência. Você vai ver que isso faz parte desse terceiro pilar, o conquistar, porque inclui na sua terceira etapa, dentro desse item conquistar, viver de renda passiva, aposentadoria imobiliária, rentabilidade maximizada, não essas migalhas que a gente vê por aí, não é verdade? Migalhas da falta de entendimento para investir corretamente. Sim. E assim, o nosso produto de investimento tem muito propósito. E quando a gente entra no tema investimento de forma macro, nós estamos falando de investimentos, obviamente, que o nosso modelo é um SCP, é uma compra de antecipação de recebíveis. Mas quando a gente fala do mercado financeiro tradicional, a gente tem inúmeras formas de investimento, desde rendas fixas, derivativos, você tem renda variável. Mas o mais interessante é que no nosso modelo de investimento, que nós vamos explicar como é que funciona, você sabe exatamente onde o seu dinheiro está, como que ele está sendo aplicado, de que forma você consegue receber de volta essa rentabilidade de forma tão segura e você consegue acompanhar tudo isso. Diferente, por exemplo, de ações, na renda variável, você não sabe onde você vai investir numa empresa, por exemplo, o Vale, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. Se uma barragem vai estourar, se alguma coisa vai acontecer, se o mercado macroeconômico vai afetar diretamente o Brasil,
o produto, enfim, a gente não sabe. Agora, nós estamos blindados e oferecemos uma blindagem do nosso tipo de investimento com relação a todos os fatores externos que influenciam diretamente no produto ICA Invest da Conecta Invest. Então, compra de antecipação de recebíveis, depois que você planejou, depois que você alavancou, quis trabalhar com consórcio, quis fazer a tríade financeira, fez o home equity, que foi o exemplo que eu comecei dando lá atrás, que eu falei que eu tinha um imóvel de 3 milhões, onde o cliente financiou 1,5 milhão no home equity, e esses 1,5 milhão que foram captados através do home equity, eles foram investidos na nossa modalidade, que gerou uma renda para ele de 30 mil reais todos os meses, isento de impostos, porque na modalidade SCP você não paga impostos porque você recebe sobre lucro. Não existe tributação sobre lucro no Brasil. A gente vai explicar no detalhe como é que funciona esse fluxo. O nosso mestre Uda podia colocar até na tela o nosso fluxo aqui, não? Acho que conseguem. Depois. Vamos fazer um episódio especial sobre isso? Vamos fazer. Vamos ficar aqui hoje na apresentação, que aí eu acho. Na edição, então tudo bem. Ele Na considera edição. a edição. A Então gente corta tá. aqui. Perfeito. Nosso mestre Uda vai colocar pra gente aqui na tela o fluxo da operação para você entender como que a gente consegue alocar o seu recurso e você se sentir seguro, se sentir tranquilo, porque você já planejou, já criou a alavancagem, agora vamos transformar isso em dinheiro no bolso? O que você acha? Perfeito. Vamos fazer isso? Sonho. Então vamos continuar a explicação aqui. Ó. Como é que funciona a modalidade do ICA Invest? Só para vocês se sentirem tranquilos. É uma modalidade que já tem desde 2012, é uma operação que já acontece através de recursos próprios. E em 2019, com a oportunidade e a possibilidade, com o antigo ministro Paulo Guedes ter liberado isso no mercado através do Banco Central, existe a possibilidade hoje de você, pessoa física, investir diretamente em outros negócios, através de alguns tipos de modalidades de investimentos. SCP é uma delas. Então, hoje, a operação do ICA Invest funciona da seguinte forma. Eles já tinham um nível de contato com os setores públicos, principalmente no norte do país, e eles enxergaram uma grande oportunidade, uma oportunidade excelente de fazer com que eles pudessem ajudar os municípios pequenos, e principalmente o comerciante, que é do comércio local, a melhorar os seus resultados, gerando mais arrecadação para a prefeitura e, principalmente, pessoal, ajudando o comerciante. Quando a gente fala de municípios pequenos, nós falamos de municípios de 20 mil habitantes, 15 mil habitantes, 30 mil habitantes no máximo na época. Eram municípios onde o comércio era uma portinha. Era um comércio que vendia lá, que vivia através da venda da sua mercearia pequenininha, através daquela casa de material de construção, que era uma portinha. Quando a gente fala de casa de material de construção, a gente imagina alguma coisa de cidade grande. Não, estou falando de pequenos itens de utilidade do dia a dia. Então, esse comércio, ele precisava de uma ajuda. Por que ele precisava de ajuda? Bom, o servidor público é quem tem a maior renda de um município pequeno. É o servidor público que fomenta o comércio local. Porém, esse mesmo servidor público, por ele ter uma renda maior, muitas das vezes ele deixa de consumir dentro do próprio município e passa a consumir fora. Isso faz com que o dinheiro deixe de circular dentro daquele município, fazendo com que você tenha menos arrecadação e fazendo com que o comércio contrate menos e venda menos. Ou seja, a dificuldade de crescer esse comércio, a dificuldade de crescer esse município é gigante. Mas nós temos a CEO da operação do ICA, que se chama Maiana, e ela enxergou uma oportunidade de ajudar o comércio, de ajudar a prefeitura. E através do chamamento público, nós participamos de licitações, ganhamos essas licitações, ou seja, tudo licitado, e nós praticamos uma antecipação salarial para o servidor público daquele município. Ah, Vitor, como assim uma antecipação salarial? Vou explicar. Hoje, dentro da prefeitura, você tem os servidores públicos. E nós, através da licitação, fazemos uma antecipação de até 30% do salário desse servidor público ou até R$ 1.500, limitado até R$ 1.500. Uma vez que essa licitação é fechada, o ICA Card, que é uma empresa da modalidade de ICA Invest, ela libera o dinheiro para a prefeitura.
A prefeitura, é um dinheiro privado, tá, pessoal? Dinheiro privado, o ICA-Card manda dinheiro para a prefeitura libera esse recurso de até 30% do salário do servidor público no cartão ICA-Card, que é um cartão de PVC, e esse cartão ele é utilizado no comércio local. Então, nós chamamos todos os comerciantes da região, dizemos que foi feita uma licitação junto à prefeitura e que a partir de agora os servidores públicos têm até 30% do salário deles para eles fazerem gastos locais, somente dentro do município. Eles não podem, em hipótese alguma, sair do município. Então, esse dinheiro ele foi antecipado justamente para fomentar o comércio local e fazer com que esse dinheiro circule dentro do município, principalmente no comércio local, porque não existem grandes empresas, não existem grandes indústrias. Esse dinheiro foi feito para ele circular ali dentro. Então, todos os comerciantes da região aderem ao projeto ICA-Card, ganham a maquininha do ICA-Card e a partir daí você gera uma conexão. O ICA-Card antecipa o dinheiro para a prefeitura, o servidor recebe o cartão e ele não tem desconto nenhum por receber o cartão. Ele pode ou não utilizar, é uma opção. Ele não gasta nada para receber esse cartão, é uma opção dele receber o cartão. Esse cartão que ele recebe, ele pode utilizar dentro do município, no comércio local. Toda a transação que é feita, nós recebemos, a operação do ICA recebe um spread. E esse comerciante é um spread que é a menor taxa do mercado. Todas as grandes empresas que trabalham com maquininhas de cartão cobram uma fortuna desse comerciante dentro desses municípios pequenos. E o ICA chegou com uma solução com uma taxa menor, o que favorece, inclusive, as vendas dos produtos para todos os servidores. Então, todo mundo sai ganhando. O comerciante está pagando uma taxa menor no spread. Para ele receber o dinheiro em até 24 horas, ele faz uma antecipação, que a gente consegue ter uma outra taxa de antecipação em cima da operação. E esse dinheiro acaba circulando dentro de todo o comércio local. Então, o servidor passou no comércio, o cartão tem o spread da operação. Vou dar um exemplo. Gastou R$100 no supermercado do João, 5% desse dinheiro vem para a gente. E mais um percentual de antecipação que ele paga para receber em até 24 horas. Automaticamente, através de um split, esse dinheiro retorna para o ICA-Card e depois retorna para o investidor, onde esse dinheiro fica no banco de custódia. Então, a gente tem toda essa operação formatada, é uma operação super segura, porque nós estamos lidando diretamente com os servidores públicos, tem toda a segurança jurídica por trás, tem todos os pilares para te transmitir segurança, inclusive 2 seguradoras que trazem toda a segurança por trás. Hoje, as seguradoras são as maiores avaliadoras de riscos do mundo. Então, as 2 estão por trás garantindo a operação. E é onde nós iremos concluir a operação da tríade financeira, justamente na parte de antecipação de recebíveis. Concluindo o tema, levantamos R$1,5 milhão naquela operação de home equity. 1 milhão nós investimos na operação do ICA Invest, que vai gerar uma renda de R$30 mil por mês para o nosso investidor. Os outros 500 mil que sobraram, a Michele está criando uma estratégia para contemplar uma carta de crédito de 1 milhão, onde ele vai adquirir 2 imóveis lá em São Paulo, que são estúdios para gerar uma rentabilidade de mais R$10 mil por mês. Pode falar, Michele, vou tomar uma aguinha. Não, tá corretamente. Ficou bom? Bom, gente, é essa modalidade de investimento que a gente trabalha. É assim que, além de planejar, alavancar, a gente também consegue investir o nosso dinheiro. Pagando toda essa operação, sobra esse recurso. Até fiz uma anotação aqui desse case para compartilhar com vocês. Mas o imóvel ele já estava alugado por R$5 mil. Levantamos R$1,5 milhão e investimos conseguimos um recurso de R$30 mil de rentabilidade mensal. Pagamos os R$15 mil do financiamento e sobrou 15 mil dos 30 mil investidos. Mais 5 mil da locação que já estava alugado do imóvel, são 20 mil. E assim que a Michele concluir a carta de crédito do consórcio de 1 milhão, nós vamos aí auxiliá-lo em adquirir 2 estúdios em São Paulo, onde vai gerar uma renda estimada em R$5 mil cada um. Então, mais 10 mil. A gente consegue aí, com o imóvel parado, onde ele estava recebendo só R$5 mil por mês, uma renda de 30 mil recorrente todos os meses. O risco do negócio?
50% do valor do imóvel financiado, mas para você receber 30 mil reais por mês, nós estamos falando de 360 mil reais por ano. Pouquíssimo tempo você paga essa operação. Bom, acho que é isso, né? Conseguimos falar bem aí sobre o planejamento, sobre também a alavancagem, sobre a modalidade de investimento. Agora a gente tem que planejar os próximos passos da Conecta Cash e trazer outros vídeos para a gente conseguir também apresentar para todo mundo que tiver interesse sobre o tema. E falar mais sobre prosperidade, sobre vida, sobre família, que eu acho extremamente importante, porque tudo isso só faz sentido se fizer sentido para você, se fizer sentido para o seu dia a dia. Verdade, Vitor. E esse foi o episódio do Conecta Cast, um espaço para você se inspirar, aprender e agir com propósito. E se esse conteúdo fez sentido para você, encaminhe para mais pessoas que você queira bem. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu!